Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Urgência do Discipulado. Introdução da lição. A prática permanente do discipulado cristão, integral e organizado confere à Igreja uma elevada saúde e maturidade espiritual. Nesta lição, de número 12, definiremos os termos discipulado, discípulo e discipular. E finalizando o nosso estudo, conheceremos os requisitos para ser discípulo de Cristo. Definição de discipulado. Discipulado é um sistema pedagógico organizado, solidamente colocado na estrutura organizacional da Igreja, que promove a formação e a capacitação continuada de discípulos de Jesus, segundo uma cosmovisão cristã, visão de mundo, tendo como referencial a Bíblia Sagrada, propiciando aos discípulos de Cristo terem o discernimento para rejeitar os conceitos e os valores do mundo contrários à fé cristã, não sendo apenas um curso de iniciação com lições doutrinárias cristãs. Definição de discípulo. Discípulo é a pessoa que, atendendo a um chamado espiritual, aprende continuamente os ensinamentos da palavra de Deus, com o firme propósito de viver plenamente o Evangelho de Cristo, pronto para o serviço na obra do Senhor. Então, discípulo é a pessoa que, atendendo a um chamado espiritual, aprende continuamente os ensinamentos da palavra de Deus, com o firme propósito e compromisso de viver plenamente o Evangelho de Cristo, pronto para o serviço na obra do Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Definição de discipular. Discipular é a ação sistematizada de um discipulador numa ética relacional com o discípulo de ensinar a palavra de Deus para que este tenha um compromisso com o Evangelho de Cristo, com o intuito de realizar a obra do Senhor segundo o próprio exemplo do discipulador. Portanto, o discipulador, no caso aí, ele faz a ação sistematizada de discipular a partir de uma ética relacional entre ele e o discípulo, onde o discipulador ensina, ou seja, discipula a palavra de Deus para que o discípulo tenha um compromisso com o Evangelho de Cristo e também realize a obra do Senhor, também com base no exemplo do discipulador, ou seja, o caráter moral, social e espiritual do discipulador. O ato de discipular, ele promove no discípulo a capacidade de enxergar um objeto de análise ou acontecimento, pensar racionalmente, interpretar precisamente a realidade, decidir resolutamente a ação a ser tomada e agir convictamente com uma mentalidade cristã, ou seja, balizar o seu comportamento moral, social
espiritual segundo a mente de Cristo, conforme a Bíblia Sagrada. Quais são, então, agora os requisitos para ser discípulo de Cristo? O primeiro é a obediência a Deus. E, nesse sentido, o discípulo de Cristo, ele tem a consciência plena de que, na condição de servo, deve obedecer ao seu Senhor. E se Cristo é Senhor, obedecer à sua vontade, que é compulsória, pois a obediência, ela nos santifica e garante a nós e aos nossos descendentes a permanência na presença do Senhor. Na carta aos Romanos, capítulo de número 16, versículos 16 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 16, 16 não, melhor dizendo, capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Viver em santidade é outro requisito para quem quer ser discípulo de Cristo. Ser santo é uma ordenança do Senhor, que Deus é santo. Ser santo significa ser separado do pecado e consagrado a Deus, porque sem santificação não podemos ver a Deus. Logo, se vivermos em santidade através da santificação, nós seremos santos, como Deus é santo. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento. Escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Na carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 20 ao versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para
a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro requisito para ser um discípulo de Cristo, ou seja, além da obediência, além de viver em santidade, é amar as pessoas. Amar a Deus e as pessoas é imitar Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amar significa doar-se a outrem, sem qualquer interesse próprio. Deus é amor, e como imagem e semelhança de Deus, devemos também ser amor, pelo fato que Jesus ordenou que amássemos uns aos outros. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 15, versículos 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tendo-vos dito isto, ou estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo 7 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Mas o que é o amor? O amor é um comportamento sacrificial para com outra ou consigo mesmo. O amor, além de ser sentimento ou uma emoção da alma, do ponto de vista bíblico, ele é exatamente este comportamento sacrificial para com outra pessoa ou então para consigo mesmo. Ou seja, é uma completa doação de um ser a outro sobre todos os aspectos de forma incondicional, visando o bem-estar social e espiritual de todos. A maior demonstração de amor que a Bíblia registra está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor, ele que é também, além de ser um sentimento, é um comportamento, ele tem qualificações, ou seja, virtudes, qualidades. E a palavra de Deus diz que este amor ágape, este amor de Deus, o amor que é o próprio Deus, ele tem pelo menos aí 10 qualidades. E isto está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículos que vai do... Vamos ler do versículo 4 até o versículo 7, que diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas o amor regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nesse sentido, é importante, então, eu descobri que o amor que está em Deus, que deve estar em todo discípulo de Cristo, tem que ter absolutamente estas 10 características. E como é que eu descubro se eu tenho ou não o amor de Deus em minha pessoa? É só você fazer um exercício, fazendo interrogações a si mesmo, colocando no lugar da palavra amor o seu nome. Eu vou aqui fazer um exercício usando o meu nome e vou responder para mim mesmo, de forma que, ao final deste exercício, eu vou ter uma avaliação se eu tenho ou não o amor de Deus. E se não tenho, eu tenho que buscar o Espírito Santo para ter estas qualificações integralmente em meu ser, no meu comportamento moral, social e espiritual. Então, vamos começar a partir do versículo 4 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Vou colocar o meu nome no lugar da palavra amor. O professor Lucas é paciente? O professor Lucas é benigno? O professor Lucas não arde em ciúmes? O professor Lucas não se ufana? O professor Lucas não se ensoberbece? O professor Lucas não se conduz inconvenientemente? O professor Lucas não procura os seus interesses? O professor Lucas não se exaspera? O professor Lucas não se ressente do mal? O professor Lucas não se alegra com a injustiça? Mas o professor Lucas regozija-se com a verdade? O professor Lucas tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Portanto, aqui nós temos a condição de dizermos e avaliarmos se temos ou não o amor de Deus. Uma definição rápida dessas qualificações é que quem tem um amor divino não valoriza, no caso de ser paciente, não valoriza o padecer e o sofrimento próprio. Não murmura, possui mansidão, é prudente e sabe o momento certo de agir. Quem é benigno ou tem esta virtude de ser benigno, não é cheio de malícias, má fé e não pratica o que é mal, mas pratica sempre o bem e boas obras.
Quem tem, quem não, quem não é invejoso, ou seja, quem tem o amor divino, não cobiça os bens materiais do próximo. Não se entristece com o sucesso, o êxito e bem-estar de seu semelhante. Quem tem o amor de Deus não se ufana, ou seja, não trata com leviandade, não permite buscar egoisticamente o eu, a vaidade, a vanglória, o poder pelo poder, a satisfação pela satisfação. Quem tem o amor de Deus não se ensoberbece, não faz nascer em seu coração um senso de superioridade sobre os outros, não é orgulhoso, não se considera autossuficiente. Quem tem o amor de Deus não se porta com indecência, ou seja, não se conduz inconvenientemente, ao contrário, segue os bons costumes, demonstra pudor, recato e respeito para com todos. Quem tem o amor de Deus não se importa com, não se irrita, não se exaspera, ou seja, aceita o contraditório de suas ideias, sem irritação. Não se embrutece e agride verbalmente ou fisicamente os seus semelhantes. Pode até se irritar, porém, não manifesta sua irritação através do pecado. Quem tem o amor de Deus não suspeita o mal, não se ressente do mal, não faz suposições maldosas contra o próximo, não é preconceituoso e não julga as pessoas pela aparência. Quem tem o amor de Deus não folga com a justiça, com a injustiça. Não pratica e nem compactua com atos de injustiça de qualquer ordem. Quem tem o amor de Deus folga com a verdade, isto é, preserva e defende a verdade, e jamais promove a mentira ou o engano. Um outro requisito para ser discípulo de Deus é ter fé. Então aí estão pelo menos aí 10 virtudes para o amor ágape. Ou seja, quem tem o amor de Deus em si tem essas 10 virtudes. Se você não tem, se eu não tenho, temos que buscar o Espírito Santo para desenvolvermos em nós estas qualificações, estas virtudes. Bom, o quarto requisito é viver pela fé. E a fé, ela traz em seu bojo as várias formas de aplicação, de intensidade e tipos, onde nós podemos definir a fé a partir do contexto bíblico como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso aí está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Qual é o propósito da fé? O propósito da fé é gerar no crente absoluta certeza de que as promessas de Deus são reais e verdadeiras, considerando que Deus age e zela em cumpri-las, nos fortalecendo para vencer toda e qualquer dificuldade e suas nefastas consequências. Na primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Marcos, capítulo 9, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse-lhe: Se tudo podes crer, tudo é possível ao que crê. Tanto a fé é importante na nossa caminhada como discípulo de Cristo.
E aqui nós temos basicamente três tipos de fé. Nós temos aquela fé natural, que qualquer ser humano tem, porque ninguém pode viver sem fé. E, nesse sentido, um exemplo prático de fé natural é de que, ao viajar, por exemplo, nós cremos, temos a fé que vamos chegar ao nosso destino, confiando plenamente no meio de transporte escolhido, bem como na habilidade do condutor. Essa é a fé natural. Temos também a fé salvadora. A fé salvadora, ela desperta no ser humano o reconhecimento de sua fragilidade espiritual, no seu estado pecaminoso e distante de Deus. Então aflora na sua alma a necessidade, o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a fé que vem pelo ouvir a palavra. Portanto, é a fé que abre as portas para Jesus entrar no nosso coração. O outro tipo de fé é a fé sobrenatural. E esta é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável e ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo então ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual para vislumbrar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. Então, quem tem a fé sobrenatural começa a enxergar dois mundos: o mundo natural e o mundo sobrenatural. E por isso, ele tem todas as condições de vencer as enfermidades, derrotar ou destruir os laços de Satanás, para que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Esta fé sobrenatural transcende a tudo o que é racional. Portanto, essa é uma virtude também do discípulo de Cristo. Como última virtude, o discípulo de Cristo tem que vigiar e orar. E a oração, ela é, melhor dizendo, a vigilância, aqui nós vamos tratar primeiro da vigilância, do ponto de vista teológico, para os cristãos, ela apresenta o sentido de estarmos alertas em relação às ameaças das tentações pecaminosas. E com isso, nós vamos nos guardar e nos cuidarmos da condução da nossa vida piedosa cristã, evitando, então, a consumação do pecado. Então, veja que Jesus chamou a atenção pelo menos duas vezes dos seus discípulos para a questão de vigiar e orar. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo 38, melhor dizendo, Marcos, não Mateus, capítulo 14, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Portanto, aqui, por duas vezes, Jesus no Getsemane, próximo de ser preso, da ocasião de ser preso e levado para o sinédrio, ele fala aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Este é o cuidado para não cair em tentação. Inclusive, na oração do Pai Nosso, existe o texto ou o trecho em que aquele que ora pede a Deus para não cair, para que ele não nos deixe cair em tentação. Mas também Jesus falou sobre, e aí acrescentou ainda o olhai, vigiai e orai, para o evento que vai marcar a segunda vinda de Cristo a este planeta, que é o arrebatamento da igreja. Então, este é o outro sentido da vigilância. E Jesus pede para que estejamos sóbrios e vigilantes, pois ele vai voltar. E ele fala exatamente isso no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 24, versículo 33, que diz assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Neste contexto aqui, os discípulos estavam conversando com Jesus sobre a vinda do Filho do Homem. E eles perguntam quando seria isso? E Jesus dá esta resposta: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Portanto, para a volta de Jesus, nós temos que estar prontos. E como é esse estar pronto para a volta de Jesus? É exatamente o que diz na carta aos Tessalonicenses, é estar na condição exata do que diz a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vigiai e orai. E orar é estar na dependência de Deus. Aquele que ora sabe que só existe um único e verdadeiro Deus. E considera e reconhece que ele é transcendente, está acima de todas as coisas, mas tem a capacidade de realizar todas as coisas. Ou seja, nada é impossível para Deus. Na carta, ou melhor dizendo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, no seu capítulo de número 1, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. A oração ela é também um ato de fé, pois aquele que ora, além de se colocar na dependência de Deus, crê, por meio da fé, que uma realidade já existe, ainda que não esteja materializada pela ação da divindade. A oração é também um ato de comunhão com Deus, onde aquele que ora fala com e ouve o Senhor. E Deus fala com e ouve aquele que ora, estabelecendo então no crente a oportunidade de conhecer aprofundadamente quem é este incomparável Deus, sua vontade, dar-lhe graças e ainda a oportunidade de aprender sobre os ensinamentos divinos, priorizando então o reino de Deus. Oração é também um ato de adoração e também de reverência ao Senhor. Pois aquele que ora a Deus não pratica a idolatria e cumpre fielmente os mandamentos do Senhor e não tem outros deuses diante de si e nem adorar outros deuses. De outro modo,
aquele que murmura ora avessamente para o diabo, adorando. Ou seja, quem pratica a murmuração, com certeza está adorando ao diabo, desobedecendo os mandamentos do Senhor e pondo em dúvida os atributos de um Deus único, que é verdadeiro, onipotente, onisciente e onipresente. Quem murmura desacredita de Deus, põe em xeque a soberania, o senhorio de Deus sobre a sua vida. Na oração, nós podemos nos dirigir ao Espírito Santo, pedindo socorro para qualquer circunstância adversa que venhamos a experimentar. Pois o Espírito do Senhor, ele sabe de nossas necessidades. O Espírito do Senhor sabe de nossas limitações. O Espírito do Senhor sabe dos nossos desejos e também dos nossos sentimentos. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Concluindo então a nossa aula de hoje. Jesus, ele chama seus discípulos um a um para unir-se ao seu sacrifício de redenção na cruz do Calvário, incorporando-os ao corpo de Cristo, para com habilidade, ou seja, com vocação, exercerem a difusão do Evangelho de Cristo a toda criatura em todo o mundo, para fazer deles discípulos, caracterizando então a sua vocação, a santidade e a missão da igreja de evangelizar o mundo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Se Deus permitir.